por que cada vez mais importante... Eu até comecei a falar sobre isso um pouquinho ali no começo, mas por que cada vez mais importante a gente olhar para esse tema da inteligência emocional e desenvolver a nossa própria? Então, a gente vive num mundo de montanha-russa emocional o tempo inteiro, né? Ontem eu tô bem, agora tô mal, e tá tudo bem. A questão toda, eu acredito que a gente tem sido bombardeado de que existe uma vida em que tudo é um equilíbrio só, em que tu vai ser feliz o tempo inteiro, a felicidade tóxica, né? Em que tudo vai dar certo, e que, bom, então eu vou fazer aquele curso, eu vou ser promovida, que eu vou trocar de empresa e vai ser maravilhoso, e que o meu gestor vai ser uma pessoa que vai me compreender um monte, porque afinal de contas ele tá fazendo um curso de programa de desenvolvimento de líderes e de coaching, não sei o quê, e não vai ser. Essa perfeição, ela é divina, ela não é humana. Todo humano erra, todo humano falha. E então a gente, em primeiro lugar, tem essa aceitação consigo, esse autocuidado de se perdoar, né? A culpa pode ser do outro, mas o perdão é sempre meu. E antes de eu perdoar o outro, eu estou disposto a me perdoar pelas minhas falhas, pelas minhas dificuldades, pelo meu erro. O quanto também a gente se culpa, né, no nosso dia a dia. Com uma exigência cada vez maior, com essa nossa necessidade de darmos conta e sermos cada vez melhores. Tem um livro que eu recomendo para quem gosta de leitura mais filosófica, que se chama Sociedade do Cansaço. Ele é do Han, o Han é um filósofo coreano, e ele fala que a gente, nesse afã de querer dar conta de tudo, a gente nunca está satisfeito, e isso vai nos gerando uma ansiedade cada vez maior, que é a doença mental, o transtorno mental mais comum na nossa sociedade atual é a ansiedade. E depois, na sequência, vem a depressão. Quando eu me dou conta que eu não vou dar conta de tudo que eu tô me esforçando ao máximo, com o meu corpo maravilhoso, sendo uma mãe maravilhosa, tendo os filhos maravilhosos, tendo um trabalho maravilhoso, tendo um casamento maravilhoso, eu entro em depressão. Então, essas são as doenças que hoje, os transtornos mentais que hoje a gente está tendo uma maior quantidade de pessoas, muito em função dessa idealização, né, de uma possibilidade de vida que não existe. Eu vou errar, vai ser difícil, vai ter um momento que eu vou sem querer brigar com o filho, que eu vou discutir com o marido, que daqui a pouco o meu gestor vai me dar um feedback que eu não vou entender, por melhor que ele seja. Então, a gente ter essa plasticidade emocional é muito importante. A inteligência emocional, por que ela está sendo mais exigida nesse momento? Porque a gente está o tempo inteiro vivendo novas situações. Toda vez que a gente tem que aprender algo novo, a gente sai do piloto automático. Quando eu saio do piloto automático, o meu cérebro precisa criar novas sinapses, ele precisa aprender algo novo. E isso nos consome glicose. E isso faz que a gente se sinta um pouquinho mais cansado. Então, isso também muitas vezes diminui a nossa paciência, a nossa tolerância com o outro, inclusive consigo mesmo, né? Então, nesse momento de muito aprendizado, nesse momento em que cada dia tem sido um dia diferente, a inteligência emocional, ela vem nos apoiar, ela vem ser a nossa resiliência, né? Aquela mola que nos ajuda a amortecer um pouco aquele tombo sem perder a nossa essência para depois voltar a ser quem nós somos. A pandemia obrigou quem ainda não estava olhando para isso, a olhar para isso, né? As empresas, enfim. O que tu pode falar sobre isso, assim? Agora, há 2 anos e meio do início, praticamente. Quando aconteceu a pandemia, eu estava em casa, a gente estava com uma reunião com vários consultores e a gente passou aquela manhã inteira do dia 23 de março só respondendo mensagem de cancela, troca as datas das agendas, né? Aí eu fui para fazer... Detalhe que, eu não sei como é que foi para ti, mas ali no início era 30 dias sem viagens, né? Sim. A orientação inicial. A vida toda. Aí eu fiz as malas com os meus filhos e meu marido e fui pra fazenda dos meus pais e por lá eu fiquei 3 meses praticamente com nada de trabalho. Eu dizia, meu Deus do céu, minha consultoria acabou, né? Porque como é que eu vou estar trabalhando? Ninguém mais vai querer treinamento, ninguém mais vai querer palestra online. Que palestra online isso existe? Que coisa é essa? Aí lembra que eu falei da formação? Por sinal, gente, a próxima formação começa agora em agosto, viu? E vale a pena. Aí a gente tinha a formação, eu digo, gente, o que eu posso fazer nesse momento que tá todo mundo estressado, as famílias dentro de casa? Eu tava num lugar muito privilegiado com espaço para meus filhos correrem, mas não era a realidade das pessoas, né? A gente de uma hora para outra ficar socado dentro de casa, onde a gente nunca ficava em casa, eu nem lembro de como é que é o dia dentro da minha casa só, num dia de semana, a gente só sabia disso no final de semana, como é que bate o sol, como é que é uma segunda-feira às 3 da tarde estar em casa tomando um chá, eu não lembro disso na minha casa. Então, as pessoas, né, tiveram que ficar nisso e veio as brigas,
a dificuldade de lidar com isso tudo, as crianças, o homeschooling. O próprio medo da doença, né? E do desconhecido. Exato. O homeschooling, esse medo, tudo, como é que vai dar conta? E aí eu digo, não, eu vou pegar a nossa formação e vou, então, criar uma palestra que foi meu primeiro produto durante a pandemia, que foi a palestra Galera, Como Vão Suas Emoções. E essa palestra eu comecei a oferecer durante no início da pandemia para alguns clientes meus. Retomei na cortesia mesmo, porque naquele então a gente não sabia nem como precificar isso. E foi uma aceitação incrível, sabe? Então, eu passei 2020 só fazendo palestra de inteligência emocional e fiz muita palestra. Foi muito bom e foi o que me sustentou em 2020. Aí, 2021 mudou um pouquinho. Da inteligência emocional, a gente veio para a saúde mental. Né? Começou a se falar muito do adoecimento mental, né? Exato, a gente começou a perder aquela gordurinha que a gente tinha de saúde mental, né, para conseguir lidar com aquela situação. E aí a gente teve muito esse aumento do burnout, a gente teve o aumento da depressão, da ansiedade e não vou dizer pela primeira vez, mas o assunto de saúde mental começou a vir à tona dentro das organizações e não era pela base da pirâmide, era pelo topo da pirâmide. Várias reuniões nós tivemos com diretores, com presidentes que, olha, Helena, eu quero te dizer uma coisa, eu estou passando por um momento muito difícil e se eu, com todos os recursos que eu tenho, estou assim, o que dirá o meu auxiliar de produção, o que dirá o meu analista, o que dirá os meus gestores que estão tendo que lidar com isso tudo. Então, a gente teve o privilégio de poder estar ajudando as empresas, criando, inclusive, programas de saúde mental, através de palestras, através de vídeos pequenos, de podcasts junto com o setor de endomarketing e de RH, ajudando através de ferramentas essas pessoas, porque a inteligência emocional, a inteligência emocional e a psicologia positiva são os ramos da psicologia que olham a saúde. Uhum. Então a gente reconhece as emoções e a gente não olha tanto para a doença como é a área clínica, né? Só que nesse momento a gente já estava, não era mais tanto a saúde que estava, era a doença batendo na porta. Então, o meu lado psicóloga veio com bastante força e foi muito importante, assim, estar em várias empresas, poder apoiar esses gestores, porque a gente oferece ferramenta. Eu acho que isso que é importante a gente colocar a metodologia de inteligência emocional, a psicologia positiva, elas são cognitivas. A gente acredita que a soft skill de inteligência emocional pode ser desenvolvida nas pessoas. E tem ferramentas que nos ajudam nisso.